Grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que saiu dessa casa nesse domingo à noite e veio à casa do Senhor convictos de que aqui é um lugar de renovo, é um lugar onde você congrega, é um lugar onde o corpo de Cristo é exercido. Então sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, grato a Deus por essa igreja maravilhosa, pastor Rosanildo, pela oportunidade. Obrigado, prazer, pastor Nazareno que está aí acompanhando, Lucas e os demais. Que Deus venha abençoar a vida de vocês fortemente. Queridos, eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no livro do profeta Jonas. Eu vou ler todo o primeiro capítulo do livro do profeta Jonas com vocês. O livro do profeta Jonas é um livro muito próprio entre os profetas menores, porque ele contém ensinamentos profundos às nossas vidas. O profeta Jonas, ele é um retrato de muitos cristãos. Nós, em determinados momentos de nossa vida, nos vimos como Jonas, semelhante a Jonas. E é justamente sobre isso que nós vamos ver. Nós iremos ver sobre um caráter da aprovação ao qual todos nós aqui presentes, em determinado momento, nos encontramos. Um período, uma parte específica da tempestade ao qual todos, sem exceção, podem se encontrar e se comportar semelhante a Jonas. Vamos ao texto, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor, partiu em direção a Tarsis, descendo para a cidade de Jope, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade, tentando escapar da presença do Senhor. Contudo, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não nos venhamos a todos perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão: vinde e lancemos sorte, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato, jogaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu? Qual é a tua ocupação? De onde vem? Qual é a tua terra? A que povo pertences tu? Jonas, pronto a responder, lhes disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez mar e terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados, ele repreendeu: que eis que fizestes? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar. Pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram ao Senhor nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, Senhor dos céus, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste como lhe aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram ao Senhor com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e lhes fazendo voto. Entre mentes, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nosso pedido é que a Tua palavra venha exercer o poder máximo dela em nossos corações, que é o poder de mudança, transformação. Que o Teu Espírito Santo venha cativar cada coração
e que toda distração venha cair por terra, todo preocupar com o amanhã, toda distração momentânea venha ser dissipada e que o poder do teu Espírito Santo venha ser o único neste lugar, capaz, suficiente de transformar as nossas vidas. Nós pedimos no nome de Jesus. Meus irmãos, 2009 teve um acidente aeronáutico muito grave. Um avião da Air France, um Airbus, saiu do Rio de Janeiro em direção à França, em direção a Paris. No meio do Atlântico, esse avião desapareceu. Os controladores de voo todos ficaram muito apreensivos, porque isso é muito incomum, um avião em altitude de cruzeiro desaparecer. Esse avião sumiu e ele caiu em pleno voo, de forma inesperada, ninguém sabia o que aconteceu. E se começou a especular, 286 passageiros morreram na hora, uma altitude de 40 mil pés, um acidente terrível. Depois de muita pesquisa, muita busca, alguns corpos foram encontrados, a maioria se perdeu no mar. Se começou uma investigação para saber o que aconteceu com esse avião, o que fez esse avião cair. Depois de muita pesquisa, depois de muita investigação, se chegou à conclusão que o leme do avião, uma parte muito simples, mecânica, de toda aquela máquina complexa, uma das partes mecânicas mais simples que se tem, travou. Devido à temperatura baixíssima, aquele leme travou e o avião ficou sem controle. Uma peça tão insignificante, tão simples, tão arcaica, foi capaz de derrubar um avião tão tecnológico. Ninguém tropeça em grandes montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedras. São os pequenos desafios diários que nos conduzem à derrocada, à perda. São as pequenas provações diárias que nos conduzem a cada vez mais se afastar do Evangelho de Cristo Jesus. Jonas é um perfeito exemplo disso. Jonas era um homem que cresceu conhecendo aquele cenário. Jonas era filho de Amitai, se especula que Amitai era um dos sacerdotes. Ele estava inteiramente inteirado sobre como era a religião, quem era o Deus que ele servia, o que ele estava fazendo. O chamado profético não era uma novidade para Jonas. Jonas sabia de todos os preceitos da lei. Ele cresceu escutando isso dos seus pais, dos sacerdotes, dos reis, dos mais velhos, dos profetas. E Jonas ouviu o chamado de Deus, sabia que era o chamado de Deus, mas fez exatamente o contrário do que Deus lhe mandara fazer. Existem problemas nas nossas vidas que são produzidos pela força do nosso braço. Existem alguns que é causado pelas circunstâncias da vida. No entanto, a maioria dos problemas da nossa vida é causado pelas nossas escolhas erradas, as nossas decisões cotidianas que nos conduzem à perda. Muitas pessoas se veem enfurnadas em dificuldades e em tempestades gigantescas, porque são desobedientes e negligenciam o chamado individual de Deus. O ser humano ele tem uma característica, ele é perito em terceirizar a culpa. Nós somos profissionais em terceirizar a culpa. Isso é um resquício de Adão. Adão, quando houve a queda, ele culpou quem? Deus? Eu não, eu sou gente boa, foi a esposa que o Senhor me deu. Além de culpar a mulher, ele também culpou Deus. Nós somos profissionais em terceirizar a responsabilidade. O filho está mal educado, o pai fala que é o quê? Não, a escola. Muitos amiguinhos, os amiguinhos são terríveis. E a culpa é dos amiguinhos, não é da falta de educação que ele tem com o filho, que ele não dá para o filho dele. O trabalho vai mal? Não, é a crise. Crise nada. Muitas vezes, é causado por quê? Por negligência. Muitos problemas em nossas existências são causados por negligência. Problemas construídos pelas nossas mãos. Nós iremos ver sobre isso aqui nessa noite. Um dos primeiros exemplos que Jonas nos dá é sobre fugir da presença de Deus. Gente, isso é algo tão esdrúxulo, tão absurdo, mas tão comum. Tão comum.
Nós sabemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor onisciente, onipotente e onipresente. Mas mesmo assim, muitas vezes nós nos vemos fugindo da sua presença, em uma busca infantil e tola, achando que nós somos capazes disso. Nós, conhecedores de nós mesmos, ou pelo menos em parte, quando nos vemos metidos num erro, que nós fomos o causador, ou nos vemos negligenciando o chamado de Deus individual de cada um de nós aqui, nós temos a tendência de fugir de Deus. Vou dar um exemplo para você. Ninguém aqui, nesse lugar, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, está fora ou está colocado de lado da responsabilidade, da construção, da feitura de discípulos. No entanto, no seu trabalho, entre os seus vizinhos, entre os seus parentes, quantos desses você falou sobre Jesus Cristo de Nazaré? Nós temos tanto amor de falar que Ele transformou a nossa vida, mudou minha história, agora eu sou livre, mas quando nós precisamos testemunhar disso, nós fugimos da presença de Deus, assim como Jonas em direção a Tarsis. Precisamos entender que fugir da presença de Deus é uma tentação diária, mas nós somos todos os dias lembrados do chamado de anunciar o Evangelho a toda e qualquer criatura. O nosso chamado não é facultativo, não é opcional. Você, quando aceitou Jesus Cristo, não te veio uma folha e estava lá, você fala de Jesus sim ou não? Ah não, eu não falo não. Todos nós temos esse chamado, e muitos dos nossos problemas não solucionados são causados pela negligência desse chamado. É você na sua casa, você entre os seus parentes. Ah não, mas o meu cunhado é terrível, minha mãe já falei demais de Jesus. Mas como tem sido a sua atitude perante eles? Você tem sido reflexo de Cristo? Você tem sido um imitador de Cristo? Paulo nos conduz, quando ele estava escrevendo aos Coríntios, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ali, ele usa uma palavra muito peculiar, mimesis. Mimesis quer dizer uma imitação, reproduzir um comportamento igual. O problema é que tem muito crente que é caricatura de Cristo, não é imitação. Ele é uma caricatura de mau gosto do que é o Evangelho de Jesus Cristo. As suas roupas são de cristão, o seu linguajar é de cristão, mas o íntimo da sua atitude em nada remete a Jesus Cristo. É uma caricatura mal feita, de mau gosto, da pessoa santa de Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos imitadores, mimesis, reproduzir na exatidão aquilo que Cristo Jesus fez, seguir os seus passos. E não, nós não fazemos isso de evidência ou porque nós achamos. Não, nós temos tudo relatado aqui na sua palavra. Basta seguir. Basta seguir. Só que nós, como filhos de Adão e parentes próximos de Jonas, temos a tendência muito forte de querer fugir de Deus. E o que vem com isso, com a fuga, é algo terrível. Primeiro, você começa a perder a sua identidade. Jonas, ele saiu, ele sabia quem era Deus, ele era conhecedor de quem era Deus, mas mesmo assim fugiu do chamado que lhe foi direcionado da boca do próprio Deus. Foi exatamente para o oposto. Nínive estava de cá, ele foi exatamente para o outro lado, para Tarsis. Entrou dentro do navio, abandonou a sua parentela e começou a ter a sua identidade desfigurada. Começou a deixar a sua identidade ser desfacelada pela covardia de negligenciar o chamado de Deus. Olha o peso disso. Ele fugiu para Tarsis e sobreveio uma forte tempestade. Quantos de nós entramos em tempestades terríveis porque nós estamos fugindo de Deus? Eu não sei qual é a tempestade que sobreveio na sua casa, mas por um instante, reflita. Essa tempestade veio porque você está fugindo de Deus? O sol da justiça que raia, como Malaquias falou no último relato seu.
O sol da justiça que trará aos seus filhos alegria, só é proporcionado àqueles que vivem segundo a obediência de Deus. Aqueles que se mantêm fora da obediência e se direcionam às tarses da vida, o que lhe resta é tempestade, aflição, problema, dificuldade. E Deus não tem responsabilidade fora do sol da justiça. Deus não tem responsabilidade fora da sua palavra. Depois de fugir de Deus e começar a ter a sua identidade desfigurada, nós provocamos algo terrível. É o sono da negligência. Gente, alguém já andou de avião no meio de uma turbulência? Ou de navio e pegou? Como que você consegue dormir? Você tem que estar muito negligente. Tem que estar com muito sono. Eu não consigo dormir nem com o avião sem turbulência. Imagina se estiver batendo. Gente, tem muitas pessoas que se encontram dormindo em meio à tempestade porque o pecado ou a negligência, a desobediência cauterizou tanto a sua mente, lhe cegou tanto os olhos espirituais, que ele se vê lá no fundo do navio, dormindo e roncando, enquanto as pessoas estão perecendo ao seu redor. O mundo todo caindo e as pessoas dormindo. Esse é o maior exemplo da vida cristã. Esse é um exemplo perfeito da vida ao qual nós vivemos. Nós vivemos numa tempestade constante. O mundo já está fadado ao pecado e a sua sentença já lhe foi proclamada pelo próprio Cristo. Esse mundo é perecível. Esse mundo já acabou. Mas muitos cristãos estão lá, são parte do corpo de Cristo, participa dessa reunião maravilhosa chamada Santa Ceia, mas quando volta para casa, deita no navio e dorme, que ronca. Os problemas chegam na nossa casa, os problemas vêm na nossa vida, enquanto nós estamos dormindo e fugindo da presença do Senhor. Entenda, todos nos enquadramos aqui nessa fala de Jonas hoje. Todos nós enfrentamos dificuldades e problemas. Todos nós temos que passar. No entanto, alguns sofrem mais do que os outros. Por quê? Porque continuam insistindo em viver problemas e tempestades. Eu venho nesse lugar aqui nessa noite trazer o conforto do Espírito Santo, da convicção de que esse problema, essa dificuldade que sobreveio na sua casa, na sua vida, ela já está pronta para se findar. Basta você acordar e entender, reconhecer na sua identidade. Vamos ver qual que é a nossa identidade? Abram suas Bíblias comigo. Romanos 8. Romanos 8 é um texto gigantesco da Bíblia, maravilhoso. Fala sobre identidade. Olha só, Romanos 8:13. Diz assim: porque se viveres de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizesses morrer os atos dos vossos corpos, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravizes para andar uma vez mais atemorizados, mas recebestes um espírito que vos adota como o quê? Filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Paulo nos traz aqui a construção total de quem eu e você somos em Cristo Jesus. Não somos covardes, não somos negligentes, nós somos chamados a viver a totalidade da paternidade de Cristo Jesus. Nós temos um Pai. Mesmo que você não tenha um pai nessa terra, mas saiba que o Pai espiritual te adotou como filho e não há nada qual Ele não possa fazer. Entenda, preste atenção, não foi lhe legado, não foi lhe dado um espírito de covardia, muito pelo contrário, o espírito ao qual Deus nos deu é um espírito de coragem, um espírito de poder, um espírito de transformação, é a personificação do Evangelho.
O próprio Paulo, em Romanos 1, ele diz que o evangelho é poder de Deus. Nós não vivemos um sentimento, nós não vivemos uma emoçãozinha, um arrepio na nuca. Nós vivemos o poder de Deus. É o próprio evangelho. É aquele ao qual morreu por mim, se esvaziou por completo, sentiu medo, sentiu dificuldade, mas se manteve corajoso até o fim. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que nos ama. E nós, como filhos, não podemos em nenhum momento fugir da sua glória e do seu chamado individual. Sempre quando nós fugirmos de Deus ou de nossas responsabilidades em Deus, o que redunda disso, o fruto disso, é a aprovação. Lembra o que aconteceu com o filho mais novo do filho pródigo? Daquela história? Provação, fugiu. Lembra o que aconteceu com Davi? Provação. Todas as vezes que nós fugimos, só que nós temos um privilégio ao qual o mundo não tem, de poder, mesmo em meio às nossas dificuldades e os nossos erros, fazer o que Paulo nos aconselha, olhar para o alto e dizer: Abba, Pai. Mesmo com todas as nossas falhas, Ele se encontra sempre de braços abertos, na porteira, nos esperando com uma capa, um anel, um sapato novo, pronto para nos limpar e nos transformar. Basta nós reconhecermos qual é a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Tiago, no capítulo 4 da sua carta, diz assim, de onde vêm os pecados, as guerras, as brigas, as batalhas e os desentendimentos que existem entre vocês? De onde, senão daquilo que habita em vocês? Isso aqui é confrontador. De onde vêm as batalhas e as brigas que habitam que existem entre vocês? De onde, senão daquilo que habita dentro de você? Olha só a riqueza desse texto. Em uma geração que nós somos profissionais, como eu disse, de negligenciar ou terceirizar a responsabilidade, Tiago nos chama a atenção a assumir a responsabilidade. Sabe quem é o culpado dos problemas que eu enfrento? Sabe quem? Eu. Não é minha esposa, não é o meu chefe, não é o meu pastor, não é a crise financeira. A culpa dos problemas, as brigas e os desentendimentos que existem entre nós, a culpa é minha. Quando eu assumo essa responsabilidade, eu paro de brigar. Desejo, vontade, nunca é saciado. Somente aquele que é pautado em Cristo Jesus, sustentado na cruz. Fora disso, meu querido, é só vazio e dor. Só dificuldade. E você fica como um pêndulo, indo e voltando. Você cobiça algo, vai lá, luta para conquistar, conquista e volta para o vazio de novo. Fica indo e voltando. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Nossa, eu desejei tanto comprar aquele carro. Eu batalhei tanto. Nossa, eu trabalhei tanto. Na hora que eu sentei na cadeira, no banco do carro, comecei a dirigir, mas que alegria, que felicidade. 3 meses depois eu já estava mais importando, já não tinha mais aquele sabor. 1 ano depois eu estava doido para trocar de carro. Onde foi esse desejo? O desejo do homem, o coração do homem é insaciável. No grego, hedonê, que vem o hedonismo, desejo, não é só um verbo. Desejo também é uma deusa. Hedonê, uma deusa. A deusa do desejo, do possuir, do ter. Eles não tratavam o desejo somente como uma simples característica do ser humano, mas você era possuído por essa deusa para querer mais, para querer mais, para querer mais. Muitas pessoas se deixam possuir pelo desejo e acabam sendo cegados, fugindo, negligenciando, imersos no sono da desobediência. E a tempestade vem. Mas existe a solução para essa tempestade.
depois de assumir a sua responsabilidade, olha só, de entender a sua identidade, perdão, ele assumiu a sua responsabilidade. Ele foi inquirido: quem é você? Da onde você veio? E ele foi, viu, lembrou, recobrou a memória. Eu sou hebreu. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sirvo ao Deus dos céus. Depois disso, ele foi e entendeu que a culpa daquela situação era dele. E se disponibilizou a ser lançado em mar revolto. Olha isso. Imagina só, aquela tempestade que teve com o ciclone. Algo muito semelhante, no meio do mar. Já tinha se perdido um monte de coisa, jogado toda a carga no mar. Dinheiro, pavor, tudo foi água abaixo. Você olhar, entender que aquela culpa é sua. E falar assim, ó, pode me jogar no mar que a culpa é minha. Era uma situação tão doida que até os próprios marinheiros falaram: não, você vai morrer. Eles olharam e falaram assim: Deus, ele está insistindo, eu vou jogar porque ele quer. Mas não nos impute essa culpa. Por quê? Porque os marinheiros sabiam que ele ia morrer de qualquer jeito, que não tinha escapatória. Se ele fosse lançado no mar, ele estava condenado à morte. Independente do problema que você tiver na sua vida, assumir a responsabilidade é o único caminho para a salvação. Por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, o único caminho que você tem de salvação é entender que nós servimos o Deus do impossível. E olha só o que aconteceu. Esse homem foi lançado no mar, um mar revolto, um mar perigoso. E Deus mandou um grande peixe. Gente, nós servimos a um Deus cuidadoso. E mesmo em meio às tribulações que Ele nos permite passar, sempre há salvação. Muitas pessoas veem esse peixe como uma punição de Deus, mas eu vejo como uma bela carruagem de salvação na vida de Jonas. Porque é melhor você estar dentro da barriga de um peixe, com Deus dos exércitos, o Criador de tudo, do que estar no mar aberto, servindo aos desejos e às intempéries da natureza. Saiba que até com Deus o inferno se torna céu. Saiba que viver ao lado, assumir a responsabilidade, entendendo quem você é, independente do problema, se Deus estiver com você, não tem barriga do peixe que é ruim, não tem deserto que não vire floresta. Mas para isso, assuma a sua responsabilidade, não culpe os outros, não terceirize. Entenda que você é filho amado e tome posse disso, vivendo a totalidade do que é o Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos chamados, nós somos convocados a viver quem é Cristo Jesus. Quero que você fique de pé. Quero orar pela sua vida, consciente de que Deus, Ele está sempre de braços abertos, disposto a conceder para nós livramento. Seja qual for o seu problema. Eu não sei da sua vida particular, eu não sei da sua dificuldade. Pode ter irmãos aqui com problemas terríveis, imensuráveis. Mas eu tenho uma notícia para você. Aquele Deus que curava leproso, aquele Deus que curava cego, aquele Deus que fazia tempestade acalmar, é o mesmo ontem, hoje, sempre será. E Ele não só andou nessa terra, mas achou por bem habitar em mim e em você. Quero que você feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te clamo por cada um dos meus irmãos. Eu te clamo, Senhor, como igreja, Pai. Toque os nossos corações, Senhor. Constranja as nossas almas, Pai. E que o Teu Santo Espírito venha em nossas vidas. E que nós vamos ser transformados pelo poder da Tua identidade, Pai. Aqueles que estão fracos, Pai, venha com força. Aqueles que estão com dificuldade, Senhor, venha com provisão. Mas acima de tudo, providencia sobre as nossas vidas salvação. Pai, nós somos dependentes Teus, Pai, filhos pequenos, necessitados. E te clamamos, Pai, conscientes da nossa dependência, da nossa fraqueza, das nossas debilidades, Pai, cientes que somente em Ti nós alcançamos misericórdia e graça.
Pai, eu te peço, Pai, eu te imploro, nos dê mais de Ti, que o Teu Espírito Santo venha ser mais presente em nossas vidas, e que nós venhamos viver, Pai, a plenitude da maturidade cristã. Senhor, venha com o Teu milagre sobre a vida individual de cada irmão, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meus irmãos, se você estiver passando por uma dificuldade enorme na sua vida, você que veio nessa casa de oração, está afastado do Evangelho, se sentiu tocado por essa palavra, você que não é cristão, que veio aqui nessa noite, está passando por uma tempestade que você não vê solução, eu te apresentei hoje esse Cristo Jesus poderoso. Se você deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a sua mão. Se você deseja reconciliar com Cristo Jesus, temos uma alma que está aceitando a Jesus. Alguém mais quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? As dificuldades dessa vida estão tomando o seu ser e você não vê mais solução. Saiba que Cristo Jesus é a solução para a sua vida. Alguém mais? Vamos orar de novo. Vamos orar. Alguém depois pega o telefone dele, ora por ele. Senhor, no nome de Jesus, Pai, estamos aqui clamando por esse novo irmão que entendeu o Teu chamado, está no meio de uma tempestade, mas ele está ciente, convencido pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, que tudo pode em Ti, Pai. Venha com provisão sobre a casa dele, venha com transformação sobre a casa dele, com cura, libertação, com salvação, no nome de Jesus, Pai. Venha com o Teu inimaginável, o Teu extraordinário. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém.